perguntar qualquer coisa? Eu falei que a casa está ficando muito futurista. Com esses apetrechos aqui. Tem que acompanhar, tá certo? Aqueles que não podem estar aqui, ou por um motivo, né, uma força maior, doença, alguma coisa, acompanhe em casa, na internet. Certo?
Boa noite a todos, companheiros queridos, né, no ideal cristão. E mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus. E esses apetrechos agora é porque nós podemos, porque nós podemos assistir as palestras online. É www.casadocaminhosantana.com.br. Então, aqueles que por um motivo de força maior não puderem comparecer, motivo de trabalho, de saúde, podem ouvir as palestras, né? E as palestras são aos domingos, às 10 da manhã, segundas, quintas, às 8 horas, palestra com passe, tratamento de saúde, tratamento, né, Matilde? Na segunda e na quinta. E às terças-feiras, a palestra também às 8 horas para dependência química. É mais direcionado a essa área, às terças-feiras. Às quartas-feiras à tarde, às 14 horas, e aos sábados às 17, palestras, sempre reunião pública com o passe, e domingo às 10 da manhã. E aqueles que tiverem necessidade de passar pelo plantão espiritual, sempre meia horinha antes é o plantão anterior à reunião pública, né? Então, assim nós vamos iniciando, recebendo com muito carinho a Casa do Caminho, abraçando a cada um que aqui adentra, encarnados, desencarnados. E vamos cerrando suavemente os nossos olhos para sentir essa presença amorosa dos amigos, dos mentores da casa, dessa espiritualidade amiga que nos acolhe com tanto carinho, com tanto desvelo. Não só os mentores da casa, como os nossos anjos de guarda, nesse momento propício que nos colocamos à disposição do aprendizado, da nossa melhora, eles se fazem mais próximos de nós. Então, aquela nossa família espiritual que se encontra do outro lado, torcendo por nós, nos exortando ao progresso, à melhora, eles nos acompanham aqui também. E se nós pudéssemos, com os olhos físicos, observarmos o que acontece numa casa espírita, parece uma colmeia de abelhinhas trabalhando. A espiritualidade operosa, procurando atender às nossas necessidades, da maneira como Deus permite, segundo a permissão do Pai, que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então é com esse carinho, com esse cuidado que nós temos. Então, nesses momentos de tanta confiança, nós vamos agradecendo a noite, agradecendo essa receptividade da espiritualidade, e cada um de nós mentalizando a figura de Jesus da maneira como mais é familiar, dirigindo a Ele a nossa ternura, a nossa gratidão. Ele que sabe tudo que nós necessitamos, que nos ensinou que ninguém chegaria ao Pai, ou seja, a Deus, se não fosse por Ele. Porque Jesus se fez homem e esteve entre nós. Então Ele é mais próximo, é nosso irmão maior, o nosso irmão querido, nosso mestre, nosso amigo divino. Então, Jesus, nós te pedimos na noite de hoje, abençoa os nossos esforços de melhora, de progresso, aqui aprendendo as suas lições, as lições do seu Evangelho, que nós possamos, Jesus, além do aprendizado da noite, praticarmos e executá-las no nosso dia a dia. É para isso que aqui estamos. Então nós vamos te agradecendo, Mestre querido, e pedindo licença para iniciarmos a reunião da noite em seu nome. Graças a Deus. E assim, queridos companheiros, nós vamos ouvindo o José Roberto vai fazer a palestra, uma lição de Emmanuel, né? Diante do conformismo.
daquilo que nós aprendemos através dos evangelhos. O tema de hoje fala sobre o conformismo, diante do conformismo. Emmanuel foi buscar na Epístola de Paulo aos Romanos uma passagem onde Paulo, em sua epístola, exorta aos romanos, aos judeus que viviam em Roma, aos não cristãos pagãos, ao não conformar-se diante das dificuldades, não haver acomodação. Essa epístola de Paulo aos Romanos, ela ocupa um lugar especial dentre as 14 epístolas que Paulo escreveu para os gentios, para aqueles que estavam fora de Jerusalém. Essa epístola, ela se dirige especificamente ao mundo grego-romano e aos judeus convertidos e também àqueles pagãos, aqueles que não tinham uma crença, aqueles que tinham uma adoração a imagens e que se converteram ao cristianismo. Ele revela, nessa epístola, ele revela um caráter ardente, ele revela toda a sua personalidade, todo o seu amor a Jesus e toda a sua devoção na pregação do Evangelho de Jesus. E se dirige a todas as camadas da sociedade, ou seja, ele não se dirige especificamente a um grupo de pessoas, ele se dirige a todas as camadas da sociedade. E por isso que Emmanuel vai buscar a inspiração nessa passagem da Epístola aos Romanos, onde Paulo descreve o seguinte no capítulo 12, no versículo 2: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom e o que lhe agrada e o que lhe é perfeito. Muito bem. Não vos conformeis. Na realidade, quando nós vamos procurar o que é a conformação, o que significa conformação? Conformação vem da palavra latim conformare, ou seja, formar-se com, configurar, submissão voluntária, submissão consciente e serena às situações inexoráveis da vida. Essa é a conformação. Quando ele fala o conformismo, quando Paulo fala o conformismo, não se pode ter o engano de interpretar como conformação. Conformismo é a atitude de quem se conforma com todas as situações, é um sistema de ajustar-se a todas as circunstâncias. Ou seja, é algo completamente diferente. O conformismo é quando se entrega a uma situação, é quando não se luta contra uma situação, quando se aceita de forma passiva e sem poder raciocinar se aquilo é correto ou não. Enquanto que a conformação é exatamente o oposto. A conformação é submeter-se à vontade do que é inexorável. Todavia, a conformação não significa simplesmente uma passividade. A conformação é algo que nos motiva a lutar, algo que nos motiva a fazer algo para modificar a situação até então existente. Se nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade, em 1860, ele dá uma mensagem a Kardec no seguinte sentido: a necessidade de amar-nos, amai-vos uns aos outros. Ele exorta aquele mandamento maior de Jesus, quando Jesus, segundo o evangelista Lucas, se encontra fazendo com que os saduceus se calem, não tenham argumentos, porque os saduceus eram uma seita de Israel que
seguiam exatamente as leis mosaicas, porém não acreditavam na subsistência da alma, ou seja, na continuidade do espírito. Era um paradoxo. Então Jesus os fizera calar-se. Nesse momento, os fariseus procuram Jesus para tentá-lo. Por quê? Porque eles queriam que Jesus caísse em contradição. Esse foi sempre o objetivo dos fariseus, para que Jesus se contradissesse, para que Jesus falasse algo contra Deus, que era algo muito superior e sagrado, e nem se mencionava sequer o seu nome. Perguntaram a Jesus: Senhor, vós que sois mestre, diga qual é o maior mandamento. E Jesus então diz: o mandamento é amar a Ele, Criador, sobre todas as coisas. Nem o nome Deus se pronunciava. A Ele sobre todas, o Criador sobre todas as coisas. Mas existe um segundo mandamento, tão grande quanto o primeiro mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. E esses dois mandamentos resumem todas as leis e todas as profecias. Então o Espírito da Verdade, em 1860, sabiamente, dizem a Kardec a necessidade de nos amar. Mas o Espírito da Verdade também, no ano seguinte, 1861, quando Kardec está trabalhando no Evangelho segundo o Espiritismo, cujo primeiro nome era Imitação do Evangelho, e que depois foi transformado para Evangelho segundo o Espiritismo, porque é a interpretação do Evangelho segundo a doutrina espírita. Em 1861, o Espírito da Verdade diz a Kardec a necessidade de instruir-nos. Então, resumindo a doutrina espírita, resumindo a mensagem do Espírito da Verdade que foi dada em Paris a Kardec, nós temos que nos amarmos e nós temos que nos instruirmos. Na realidade, a instrução não é simplesmente você armazenar conhecimentos, porque isso não é a instrução. Receber conhecimentos e aplicar os seus conhecimentos em benefício do próximo, em última análise, ao seu próprio benefício, isso sim é o verdadeiro significado de instruir-nos. Senão seria exatamente como os saduceus, que queriam que Jesus concordasse por tudo que eles sabiam sobre as leis mosaicas, Jesus concordasse com a ideia da não existência da alma após a morte ou do espírito. Eles sabiam, eles eram instruídos, mas eles não tinham amor. Eles não aplicavam aquele conhecimento. Então, a necessidade de conhecer e de aplicar esses conhecimentos é que nos leva à evolução. Conformismo contra a resignação. Conformismo não é resignar-se. Conformismo é alguma coisa completamente à parte. Não é tampouco conformação. José Herculano Pires, no seu livro O Homem Novo, ele aborda de uma forma assim, bastante feliz, essas comparações de conformismo, conformação, conformismo e resignação. A resignação se encontra muito próxima da conformação. Resignar-se é estar conforme os desígnios do alto. Resignar-se é estar de forma consciente aplicando aquilo que não se pode mudar. A doutrina espírita não nos leva ao conformismo. Por tudo que nós entendemos, por tudo que a doutrina nos transmite, a doutrina espírita nos leva ao desenvolvimento da resignação. Da resignação daquilo que nós não podemos alterar, daquilo que nós não podemos mudar, daquilo que nós temos que necessariamente enfrentar nessa nossa encarnação, daquilo que nós temos que enfrentar também após desencarnarmos, porque a doutrina espírita
nos dá toda essa visão de profundidade. Não mostra somente aqui e agora. Não é somente nesse momento que nós temos que batalhar contra as nossas imperfeições, porque é uma continuidade. No momento que nós desencarnamos, nós não cessamos os nossos compromissos, muito pelo contrário, nós continuamos com aqueles compromissos assumidos, quiçá não cumpridos por essa nossa passagem na vida material neste momento. Aqueles compromissos que nós já devíamos ter cumprido, talvez, em encarnações pretéritas, e que nós não o fizemos. Nós já trouxemos para essa encarnação. E se aqui nós não o fizermos, nós vamos esperar por uma outra oportunidade, que provavelmente demorará muito, porque a reencarnação não é tão imediata como nós imaginamos. Existe um período assim calculado de uma forma assim empírica, que em média, no nosso tempo terreno, uma reencarnação demora 80 anos, 70, 80 anos. Agora pode ser mais rápido, pode ser mais acelerado, mas nós temos tantos espíritos aguardando também a oportunidade, porque nós somos 6 bilhões e 800 milhões de habitantes nesse planeta, e nós temos 3 vezes mais de quantidade de espíritos na erraticidade aguardando uma oportunidade também. Da situação do espírito, porque nós estamos num processo evolutivo no planeta Terra. Embora não pareça, nós estamos nesse processo. O fato é que nós só encaramos as más notícias. Existe uma estatística que de tudo aquilo que nós vemos, nós registramos 10% daquilo que nos interessa de boas ações, boas causas, e 90% daquilo que são más notícias, quando na realidade nós estamos num processo de transformação. Não parece, mas o mundo está se transformando. Nós estamos caminhando de um estágio de provas e expiações para a regeneração. E esse processo é um processo lento e contínuo. Isso está se sucedendo. E nós temos, logicamente, que fazer o melhor para podermos aqui voltar, para podermos reencarnar nesse planeta. A resignação, conforme esclarece o José Herculano Pires, nesse livro Homem Novo, nos conduz à compreensão. Por que nos conduz à compreensão? Porque no momento em que nós nos resignamos, no momento em que nós estamos conforme às leis divinas, no momento em que nós temos um entendimento, nós passamos a compreender. Não se trata uma submissão pelo medo. Resignar-se não é simplesmente acuar-se, ter medo, aceitação. A aceitação não se trata de resignação. É a aceitação da realidade ao qual terá que sujeitar-se e superar o espírito. Ou seja, nós temos que ver a realidade. Hoje, por isso que o Espírito da Verdade transmitiu a Kardec, em 1861, aquela orientação. Instruí-vos. Porque sem a instrução, nós não temos nenhum conhecimento. E sem instrução, nós não temos as ferramentas para a nossa modificação. A instrução, conforme nós já dissemos, não significa ser um letrado, ser um grande estudioso. Né? A instrução significa o aprendizado do dia a dia. Porque a instrução da doutrina é uma instrução simples, é uma instrução lógica, tal como Jesus sempre ensinou naquele momento em que ele aqui esteve, e que seus ensinamentos continuam sempre atuais. São ensinamentos simples, fáceis de serem compreendidos. O Espiritismo não tem nada de fantástico e mágico. O Espiritismo é lógico. O Espiritismo nos traz a visão que nós tanto procuramos, aquela visão de profundidade. Quando um de nós não teve a dúvida, o que vai acontecer no momento em que nós morrermos, entre aspas, né? Vamos falar de morte, não desencarnação. A dúvida. O que acontece? Para onde iremos? De onde nós viemos?
Aquelas explicações simples de que nós somos criados no momento em que nascemos, nossa alma é criada, e que depois que morre vai para o julgamento, fica muito simples. Não leva o homem à transformação, não leva o homem a se melhorar, não leva o homem a desenvolver os valores morais. Porque senão fica fácil. No momento em que nós formos desencarnar, ou o momento da nossa morte, seria simples. Nós poderíamos nos arrepender, será de coração ou será simplesmente de palavras? E aí estaria tudo resolvido. Ou uma boa ação que nós fizéssemos, estaríamos comprando um lugarzinho no paraíso. A vida é um processo de desenvolvimento. A nossa criação é um processo de desenvolvimento. Quando nós somos criados lá, espíritos simples, ignorantes, nós estamos passando por várias e várias e várias vidas. Isso que o Espiritismo é fantástico, nós temos a oportunidade. Nós não somos condenados, nós já erramos tantas vezes em encarnações passadas. O que será que nós fizemos? O Espiritismo nos dá essa oportunidade, essa visão, que se nós nos transformarmos, que se nós melhorarmos, se nós desenvolvermos valores morais, nós temos a oportunidade da ascensão, porque nós somos criados para a imortalidade. Criados para a imortalidade, ao contrário daquilo que os saduceus conversavam com Jesus, de que a vida terminava, e Jesus mostra que não, porque nós fomos criados para a imortalidade. O Criador, o Pai, Ele não cria para a destruição. Ele nos cria para a perfeição. E nós vamos caminhar. É lógico que o Espiritismo não é uma escada que nós vamos subir e levar a santificação, a angelitude. Muito pelo contrário. O Espiritismo esclarece as dificuldades que nós vamos encontrar e que, graças a Deus, as encontramos. Porque é através das dificuldades que nós vamos nos aprimorando. Através dos obstáculos que nós vamos aprender a raciocinar. Nós vamos aprender a entender o que são aqueles obstáculos. Que muitas vezes, ou a maioria das vezes, são criados por nós mesmos. Por nossos erros, pelas nossas imperfeições, porque nós procuramos as facilidades. É uma tendência natural procurar facilidade. Mas o Espiritismo mostra que essas facilidades que encontramos de uma maneira tão prodigiosa, não é aquilo que nos melhora. O conforto, a riqueza, não é isso que nos melhora. O que nos melhora é a caridade, é a fraternidade, é o amor, é o auxílio ao próximo. Não simplesmente dando aquilo que nos sobra, porque fica fácil. Aquele milionário que faz uma doação de centenas de cestas básicas, ou faz uma doação de uma creche, porque aquilo não lhe faz nenhuma falta. Será que teria tanto valor como aquele que tira do seu pequeno salário uma parte para ajudar o seu vizinho que está desempregado, para ajudar um parente necessitado, para ajudar alguém que ele nem conhece a comprar um medicamento, um remédio? É o óbolo da viúva que Jesus explicou. Quando aquele, segundo a passagem evangélica, aquele fariseu faz a grande doação naquele recipiente chamado gasofilácio, né, que era o local que se depositava as ofertas, e a viúva vai lá e coloca uma moedinha, um denário, que era um dia de trabalho, que mais ou menos uns 15 reais na nossa moeda de hoje. O denário valia um dia de trabalho, 15 reais. Coloca lá. E aí Jesus diz aos discípulos: em verdade vos digo que o óbolo dessa viúva tem muito mais valor do que aquele que depositou antes, porque isso é aquilo que fará falta provavelmente. Então, isso é que a doutrina nos ensina: a doação, a fraternidade, o amor. Tem que começar. Sempre
Sempre há um início, exatamente. Porque tudo é um processo. A doutrina nos explica que tudo é um processo. A nossa evolução é um processo. O próprio surgimento da doutrina espírita é um processo. A codificação foi um processo. O aparecimento da codificação. Posteriormente, a revelação dos mundos espirituais constituídos foi um processo também. Né? Tudo é um processo. E nós estamos tendo hoje outras revelações sobre a doutrina, e tudo se encadeia, faz parte desse grande processo. Faz parte desse grande processo. Então a vida é um processo de desenvolvimento. A vida é um processo. O enfrentamento de uma doença é um processo de um desenvolvimento. Saber encarar aquilo como uma necessidade de aprimoramento. Não só daquele que está sofrendo, mas daqueles que estão ao lado, ao redor daquela pessoa, os parentes, os amigos. A doença de um filho, a doença de um pai, de um irmão, de um amigo. Faz parte de um processo de aprimoramento, daquele burilamento, mexe com o nosso íntimo, com a nossa emoção, nos faz recorrer ao Criador, nos faz pensar em Jesus, e nos faz pensar em muitas coisas, o porquê que aquilo acontece. Isso não significa que nós devemos aderir ao conformismo. Falar, não, é assim, tem que ser assim. Não, nós temos que trabalhar. As ferramentas estão aí. A fé, o trabalho para criar merecimento, tudo está aí para nós usarmos. O que acontece com as cirurgias espirituais? Quem merece é beneficiado, com toda certeza. Aquele que procura com fé, que procura com fervor, ele é beneficiado pela cirurgia espiritual. Então a doença não é algo inexorável, não se deve aderir ao conformismo diante de uma doença. Nós temos que trabalhar todos os nossos sentimentos, todas as nossas forças, buscar esclarecimento, e aquilo nos leva ao progresso, nos leva à evolução. As dificuldades financeiras, as perdas materiais, nos leva a essa reflexão, nos leva a esse pensamento maior, o porquê que está acontecendo. E isso nos traz o benefício também. É uma prova, a prova da riqueza, a prova da pobreza. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma grande prova. Aquele que sofre uma grande perda material. Mas nem por isso se deve aderir ao conformismo. Nós devemos nos conformar, nós devemos entender, nós devemos nos resignar no momento em que sabemos que aquilo não há mudança. Mas lutar sempre, sempre lutar. É o que Paulo exorta na sua epístola aos Romanos. Não haver o conformismo. Porque naquele momento em que ele exorta os cristãos ao não conformismo, é para que eles não aceitem simplesmente as situações de dificuldades e ficam na passividade. Porque se não fosse por isso, se não fosse pela luta, se não fosse pelo trabalho daqueles cristãos, se não fosse pela exortação de Paulo, de outros companheiros de última hora, na pregação do Evangelho, o Evangelho teria fenecido. Nós não estaríamos aqui falando de cristianismo, né? Mas Jesus é sábio, o Criador é sábio, é pródigo, e Jesus é muito sábio, ele soube as ferramentas que ele tinha que utilizar para isso. Né? Exato. São esses recursos. A vontade de vencer e vamos buscar, perseverança. Infelizmente, a gente se apega mais a Deus quando você está com a corda no pescoço. As dificuldades, é isso.
Exatamente. Exatamente. É a acomodação, né? A Joana de Ângeles diz que ela define isso como as distrações. Nós nos distraímos. Joana de Ângeles define assim, às vezes nós estamos no caminho e nós nos distraímos. Nós nos distraímos com as coisas que acontecem ao nosso redor e perdemos o foco. E essa distração, quando acontece, às vezes acontece uma correção de rota, né? Olha, a espiritualidade que está responsável pela nossa jornada terrena, ela também dá um apertãozinho. Fala, olha aí, ó, você saiu do caminho, entra de novo aqui, ó, cara, você tem que seguir. E esses são, né, os chamamentos que nós falamos, né? Está tudo muito bem, está tudo muito maravilhoso. Então você esquece, o centro espírita, não, hoje eu tenho outro compromisso, não vou, não dá certo, vou fazer uma palestra, poxa, vou ligar aí para a Sandra para mandar outro no meu lugar, porque eu vou ter que ter outro compromisso, não sei o quê. E vai esquecendo. E de repente, quando o calo aperta, você fala, puxa vida, né? Acho que eu estou pisando na bola, né? Vamos voltar para o caminho, né? Não é melhor ficar no caminho, não vamos esperar. Vamos nos distrair, como diz a Joana de Ângeles. Vamos ficar firmes, né? Ainda diz aqui o Herculano Pires, no seu livro Homem Novo, né? Das dificuldades de relacionamentos, né? Poxa vida, né? Essas são muitas, né? As dificuldades que nós temos. É complicado, é muito complicado. O grande mote, a grande desculpa é falar, meu santo não bate com o dele, né? Parece que está tudo resolvido, não é assim. Não é assim. É a grande oportunidade que nós temos de não nos conformarmos, não ficarmos no conformismo. É irmos ao encontro da solução desse problema. Porque a oportunidade, quem sabe, é um espírito antagônico ao nosso que ali está. Quiçá é um espírito que nós estamos, é um desafeto do passado. E nós temos a oportunidade de ali nos ajustarmos. E quando acontece na nossa família? No nosso seio familiar? Né? Então aí a coisa parece que a gente desaprende tudo. Mas aí vou fazer uma introspecção, lembrar da Joana de Ângeles, né? Não nos distrairmos, vamos voltar ao caminho, vamos analisar as razões. São aqueles afetos desarmônicos, né? Que eu costumo dizer aqui nas reuniões, aqueles do passado que nós gostamos, mas já estamos desarmonizados. Por quê? Foi um relacionamento fora do casamento, foi um filho que aconteceu fora do relacionamento familiar. Nós gostamos, mas estamos desarmonizados. Agora nós temos que nos acertar. E como é que vem? Em forma de irmão, em forma de filho, em forma de companheiro, de companheira. É oportunidade. Então não temos que nos conformar, nada de conformismo. Vamos ao trabalho, vamos nos ajustar, né? Vamos abraçar essa causa, né? Vamos entender melhor as mensagens de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Vamos nos ajustar aos ensinamentos da doutrina espírita. No momento qualquer, nós vamos ter que estar todos harmonizados, senão não vamos alçar as esferas superiores, vamos ficar por aqui. Nós não queremos. Vamos acompanhar o período de regeneração, né? Fala ainda aqui, né, do desenvolvimento da paciência. Meu Deus do céu. Né? Desenvolvimento da paciência. Que coisa, não? A paciência. É fácil falar, poxa vida, não tenho paciência. É muito fácil. Não tenho paciência. Como se paciência era alguma coisa que nós tivéssemos um depósito que a gente colocasse ou tirasse a paciência, ou um reservatório que mede mais paciência, menos paciência. Às vezes nosso próprio estado de irritação, nosso próprio mau condicionamento é uma desculpa para isso. Fala, não tenho paciência. Né? Perdi a paciência, como se perdesse, né? Como se a paciência se perdesse em algum canto e você lá encontrasse. Ele, quando o Pires fala da paciência, não devemos nos conformar, nós temos que batalhar contra essa imperfeição. O dia que nós tivermos, poxa vida, estou irritado, nós temos que fazer uma introspecção, uma prece, como a Matilde falou, né? A Dorothy falou, uma prece.
Nós temos que nos ligar ao alto, com a espiritualidade, com as coisas boas. Porque nós estamos aqui cercados de espíritos. Nós estamos cercados de desencarnados, gente. Não se assustem, mas é verdade. Nas ruas, aqueles que nem sabem ainda que desencarnaram, estão lá nos pontos dos ônibus, nós estamos pegando ônibus, ele está subindo com a gente lá. E se nós perdemos a paciência, se nós tivermos com maus pensamentos, ele vai se juntar a nós, porque é a lei da atração. Os corpos semelhantes se atraem, né? É uma lei física, não é nem lei espiritual, é física. Aqueles que nós estamos assim parados, de repente estamos no nosso carro, ele pega, nós estamos irritados com o trânsito, aí ele também está, ele entra, pega uma carona com a gente, senta do lado lá, né? Você não sabe, está lá sentadinho com a gente lá. Daqui a pouco você começa a brigar com o outro que está do lado e tal. Olha, a invigilância, né? Não devemos nos conformar com isso, não. Nada de conformismo. Vamos combater, a hora que a gente percebe isso, percebemos, vamos procurar nos harmonizar interiormente para podermos retornar à nossa vida normal, né? E não existe fatalidade kármica, né? Então não é um conformismo com a fatalidade. Isso é kármico, vai acontecer. Meu karma é morrer caindo um piano na cabeça, né? Não tem isso, não existe fatalidade. Nada disso. Sem conformismo com isso, gente. Não tem, né? Não tem fatalidade kármica. Não existe absolutamente. Nós somos autores da nossa própria vida. Nós participamos do nosso planejamento encarnatório. As dificuldades, nós concordamos. Para que nós não desviemos do caminho necessário. Nós concordamos. A única fatalidade é que nós vamos ter que encarnar e vamos ter que desencarnar. Encarnar de novo, como diz Kardec, né? Nascer e renascer, essa é a lei. Assim é. Os conformistas procuram adaptar suas ilusões passageiras às suas conveniências, diz aqui o Herculano Pires. Adaptar suas ilusões passageiras às suas conveniências. Né? Se conformam, né? Aquilo que nós estamos iludidos, né? Então nós esquecemos, estamos iludidos, nós nos esquecemos das leis de Deus, das leis divinas. A desilusão realmente nos chama à realidade. Nos chama à realidade, é uma lição. Quando você se desilude com alguma coisa, é porque a ilusão já é alguma coisa que não é real. Quando fala você se desiludiu, porque você não estava na realidade. Você estava no mundo fantasioso. Não era real. Dizem respeitar as leis divinas desde que não afete seus desejos. Aquele que respeita a lei de Deus, né? Como é que é? O time está jogando, ele se ajoelha e reza 20 Padre Nosso, 15 Ave Maria, e acha que por isso Deus vai abençoá-lo com a vitória do time dele, ou vai fazer ganhar no jogo de bicho, na loteria, né? Então, tem que estar conforme com os seus desejos, né? Senão, né? Não entendem, não querem entender as necessidades de aprimoramento. E assim não querem entender, porque então eles são sempre conformados, não querem entender, são os conformistas, não querem entender as suas necessidades de aprimoramento. Terminando, já estamos no limite do horário, né? Nós vamos falar o seguinte, eu vou só colocar aqui uma passagem do livro Obreiros da Vida Eterna que eu vi hoje, achei assim fantástico, né? Fantástico. Fala da casa transitória Fabiano de Cristo, que é uma casa. Por que chama casa transitória? Porque recebe os espíritos desencarnados, dá aquela assistência primeira. E o fantástico na casa transitória é que ela é cercada com uma cerca eletromagnética, porque ela se encontra numa zona bastante vulnerável à espiritualidade inferior. E ela muda, ela não é fixa num lugar, é transitória, ela muda justamente, né? Quando transporta para outras regiões espirituais, né? Então ele conta uma passagem que o André Luiz está com o padre Hipólito e a irmã Zenóbia, o Jerônimo, né? A irmã Zenóbia que está instruindo, e fala da reencarnação de um espírito sofredor chamado Domênico, né?
E esse espírito sofredor, veja só que interessante. Ele tem que reencarnar porque ele está conformado, ele está num conformismo que a situação dele não pode mudar. Ele está num conformismo, ele não aceita a mudança, ele está estagnado e ele não vai progredir. Veja que situação que leva ao conformismo. Não permite que o espírito progrida. E nesse momento, o Domênico, ele recebe auxílio de uma que foi sua mãe numa das encarnações, chamada Ernestina, né? E ele vai, porque ele é um espírito que ele cometeu um crime, né? Ele cometeu um crime, ele tirou a vida de uma pessoa. E ele vai reencarnar, e essa pessoa vai recebê-lo no seio familiar, igual seja o mundo, para que ele saia do conformismo. Veja que interessante, no mundo espiritual. Não é só aqui que acontece, não. No mundo espiritual isso acontece. Então, veja a oportunidade que nós temos aqui agora, da mudança. Porque se nós mudarmos aqui, não é porque nós desencarnamos é que vai mudar lá em cima, não. Ou lá em cima ou lá embaixo, não sei, né? Em algum lugar, né? Que vai mudar. Depende da localização. Então, temos a necessidade da mudança. Temos a necessidade de nos conformar com os desígnios de Deus dentro dos limites, havendo sempre o desejo do progresso, da luta e da transformação, mas não aderirmos ao conformismo, né? Ficarmos parados e estagnados. Então essa é a mensagem da noite, né? Que é transmitida através do livro Palavras de Vida Eterna. Muito bem. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, uma colocação? Só me lembrando do Paulo, uma passagem estava lendo esses dias aí, e ele vivia preso, né? Em certa época, e justamente nessa ocasião que ele mandava as epístolas. Porque ele não podia visitar ele. Aí ele pediu como cidadão romano que ele fosse ouvido lá em Roma. Lá em Roma. Lá que ele foi pregar no centro de Roma, para os gentios, o Evangelho do Cristo. Então, ele nunca se conformou. Nunca, não, jamais. Ele era Dotador, um divulgador. Quando pegou ele em Damasco, eu falei, não, esse aqui é o meu braço direito. Escolheu certo, né? Escolheu certo. 13º apóstolo. Mas eu nunca teve com Jesus assim como os outros, né? Não, nunca teve com ele. Quando ele teve a visão de Jesus, quando Jesus apareceu para ele, a luz era tão intensa que cegou o Paulo, né? Ficou cego por 2 dias, né? Ananias que o curou, com muito medo, né? Imagina, né? A gente tem que... E nós temos que abençoar essa doutrina que nós abraçamos progressista, né? Que nos dá essa esperança, esse conforto, esse alento, né? Que não nos deixa sermos conformistas. Não nos deixa. Não, só se assenta no conformismo quem não estuda e não entende. Porque senão... Nós sabemos que o progresso faz parte de nós. Nós temos muitas oportunidades. A vida é dinâmica. A cada erro nós temos nova oportunidade. E assim vamos. E se nós tivéssemos a consciência, que isso às vezes a gente não tem, e não se adquire nos livros, mas se cada um de nós tivesse a consciência do carinho que nós temos da espiritualidade conosco, porque como nós temos os nossos familiares por ajuste aqui encarnados, nós temos a família por amor no plano espiritual. Aqueles entes queridos que estão no plano espiritual, torcendo por nós, né, nos exortando ao progresso, não nos deixando nos conformar. Né? Quando fazemos a nossa reunião do Evangelho no lar, sentimos a presença desses entes queridos. Quando nós chegamos numa casa espírita, como nós dissemos no preparo da reunião, eles chegam até perto de nós e marcamos um compromisso, né? Um encontro durante o sono físico. É o momento em que vamos nos encontrar, que nos exortam a lutar, a esperança, a saber que tudo tem uma saída, né? Tudo tem um jeito. E esses chamamentos, né? Que às vezes nós nos conformamos, não, a vida é assim mesmo, não adianta eu fazer nada, não adianta eu lutar, que eu estou sempre mal. Não, nada disso. Esses são os chamamentos para que nós não nos acomodemos.
Então isso faz parte daquele puxão de orelha do pai, né? E muitas vezes, envolvidos nos próprios Problemas. nessa vida agitada Pois que é. nós vivenciamos, esquecemos, né? Esquecemos que existem recursos outros, a gente não presta, porque a vida nos responde de acordo com aquilo que nós oferecemos. O José Roberto falou o recurso da prece, a importância da prece, a oração. A oração é essa corrente eletromagnética que o José Roberto está falando no plano espiritual, ela é colocada à nossa volta através da oração, no nosso lar através do Evangelho. É a única proteção de que nós dispomos diante dos espíritos. É a proteção da oração, da prece, para sermos beneficiados e protegidos. Às vezes Né? são Avisos. que chegam, batem a nossa porta, né? Para a gente ficar alerta. Olha, Devemos fazer oração não só para pedir, mas para agradecer. agradecer. Sim, com certeza. Sem dúvida, Pedir sem dúvida. proteção e agradecer. Sem o dúvida que nós alguma. Você temos. tem razão, Nelson. Eu acho, Nelson tem o razão. fato é que você tem. Nós estamos fazendo não sei se é uma palestra, uma aula sobre oração, né? Que você, normalmente você pede, mas você deve também agradecer e louvar. Louvar o Criador, né? Porque Louvar diante da só vida, agradecer por tudo, mas você tem que louvar ao Criador, à espiritualidade superior, por todo esse trabalho, né, que é realizado, por essa assistência aos irmãos necessitados, o reconhecimento daquilo que nós recebemos, né? Recebemos principalmente aquele tesouro que a traça não rói, né? Que o ferrugem não consome, né? Aquele tesouro espiritual. Quando nós falamos em instrução, estudo, não é necessariamente se debruçar em cima de livros, é o entendimento. Como nós estamos falando aqui numa reunião pública, é entendimento. Aquele que entende na doutrina realmente está se instruindo. E é tão fácil, até pessoas analfabetas estudam através de ouvir e de compreender. Então, não há necessidade de ser letrado, de ser gente assim, ser intelectuais. Isso daí não significa nada, né? Porque também de intelectuais, a espiritualidade inferior está repleta. Muito tá bom? obrigada pelo carinho. Então, Jesus abençoe a todos. Muito obrigado. Vamos então partindo para as nossas vibrações, né? Esse é o momento em que nós doamos, né? Que nós passamos a emitir de nós, da nossa alma, essas vibrações amorosas, envolvendo onde há necessidade. Então, para isso, nós vamos cerrando os nossos olhos, mentalizando a figura de Jesus, a sua figura amorosa, e nós vamos pedindo muita paz ao planeta Terra. Esse planeta abençoado, cujo governador é Jesus, pedindo muita paz aos povos, aos lares, pedindo pelos doentes do nosso planeta, aos doentes do corpo e da alma, aos espíritos que estão chegando pela reencarnação, aqueles que estão partindo, deixando temporariamente o planeta para ali adiante ter uma próxima oportunidade. Pedindo para todos aqueles companheiros nossos de jornada terrena que de alguma forma não se ajustam às leis de Deus, através dos crimes, das drogas, da violência. Vamos pedindo também, vibrando muito intensamente para as casas de oração, para esses oásis de paz, onde a presença de Deus conforta, consola as almas e nos reabastece espiritualmente.
Vamos vibrando para os nossos lares, mentalizando Jesus entrando pela porta da nossa casa e a sua luz abrangendo todo o nosso lar. Essa luminosidade salutar, amorosa, harmonizando o nosso lar e aqueles que lá estão. Por nós não temos necessidade de pedir, porque nós já estamos recebendo. Então vamos deixar uma vibração no ar, para que os amigos possam levá-la aonde houver maior necessidade. E assim, nós vamos agradecendo por essa noite, por mais esse encontro, por tudo que recebemos, agradecidos à espiritualidade aqui presente, já preparando o nosso ambiente, desde antes de aqui chegarmos, agradecendo por tudo que ouvimos, pelas lições da noite, e pedindo a Jesus, se é que nós precisamos de pedir alguma coisa, nós vamos pedindo ao Mestre de amor que abençoe os nossos propósitos de melhora e que essa paz que nós sentimos nesse momento possa se estender por toda a semana e que nós possamos, aqueles que encontrarmos pelo nosso caminho, estarmos contagiando com o nosso equilíbrio, com o nosso amor e a nossa paz. Agradecidos que estamos a Jesus, a espiritualidade amiga e a Deus nosso Pai, nós vamos encerrando essa parte dos trabalhos. Graças a Deus. E agora nós vamos receber o nosso passe espiritual, continuando os nossos trabalhos.